Olá pessoal, Janaína Caradia, da Inloco, episódio número 8, Talk in Loco, parte número 2. E estamos com a nossa presença ilustre do delegado, Dr. Guilherme Dias, que já nos deu uma aula na parte número 1, quando falou da sua trajetória, sua paixão por tudo que ele faz. E ele não se limita só às suas atividades profissionais de delegado, mas ele transborda também em outras situações muito especiais. Se você não acompanhou a parte número 1, vai lá que está muito legal, já está à tua disposição. Mas agora, doutor, agora a gente vai adentrar um pouquinho mais na sua função como delegado, nas questões dos maus tratos aos animais, os aspectos criminais, para que o nosso público consiga entender no que consiste maus tratos contra os animais segundo a legislação brasileira. Bom, para a lei de crimes ambientais, um ato de maus tratos, ele prevê alguns verbos, né? Abusar, ferir, mutilar ou maltratar um animal. É claro que ferir, mutilar ou matar um animal não há muita margem para interpretação, mas o grande calcanhar de Aquiles dessa legislação é quando estamos diante de um ato de maus tratos ou de abuso. Porque a lei não descreve o que é um ato de maus tratos ou abuso, e isso dá diversas interpretações divergentes. Nós temos decisões de animais que já foram torturados e que os criminosos foram absolvidos porque a justiça definiu que aquilo não era um ato de maus tratos. Então, a lei precisa melhorar muito em diversos aspectos, né? Porque ela abre margem para interpretações completamente distintas. Ou seja, algo que eu posso considerar maus tratos, a justiça, o Ministério Público pode interpretar de forma completamente distinta. E é o que acontece na prática. Então, existe ainda uma grande lacuna envolvendo a definição precisa do que seria um ato de maus tratos. O que nós nos amparamos hoje são parâmetros estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Lá existem regramentos que explicam basicamente que os animais são seres sencientes. Ou seja, eles sentem dor, frio, tristeza, depressão. Eles precisam interagir com seres humanos e outros animais. Eles não podem ficar presos o tempo todo. Eles precisam de uma água própria para consumo, uma água, uma comida própria. Ou seja, os animais eles têm necessidades muito semelhantes às nossas. Ou seja, além de você ativamente agredir, mutilar, matar um animal, você desprezar as necessidades básicas do seu animal também é um crime de maus tratos. Olha só. E quais são os casos que mais chegam ali na delegacia? São casos de negligência no tratamento do seu pet. Então, vizinhos, pessoas que passam. Mesmo, né? Então, o crime de maus tratos animais já é o crime mais denunciado, superando todos os outros crimes. São mais de 100 denúncias diárias que nós recebemos. Animais que ficam presos na coleira curta, no sol, na chuva. Animais que choram excessivamente. Tutores que vão viajar e abandonam seus animais dentro da sua residência. Então, existem diversos casos de negligência com as necessidades básicas dos seus animais que nós atendemos todos os dias. Se é um caso gritante, de dolo, ou seja, a vontade da pessoa maltratar, aí nesse caso nós prendemos essa pessoa e resgatamos o animal. Agora, existem outros casos que por ignorância, por falta de educação ambiental dos tutores, nós orientamos as pessoas, orientamos milhares de pessoas ao longo dessa jornada. Então, esses tutores eles recebem uma cartilha, um termo de orientação, para que compreendam a importância das necessidades básicas dos seus animais. Então, lá vai estar escrito que o animal não pode ficar preso o tempo todo, que ele precisa de uma água própria para consumo, ou seja, todas as dúvidas que geralmente os tutores têm. Toda a cartilha retratando as necessidades básicas dos animais consta no nosso termo de orientação. Esse tutor ele assina esse termo. E caso ele descumpra o termo, aí ele é preso por maus tratos animais. Até porque tem a questão cultural, tudo está sendo debatido agora com mais evidência, mas nós temos uma parte cultural que ainda é afetada, né? É aquele negócio, não dá para exigir das pessoas aquilo que eles não tiveram, então, se não tiveram conhecimento. Mas me despertou na nossa conversa já, na primeira parte, uma curiosidade com relação aos zoológicos, né? Qual que é a visão que você tem dos zoológicos? A visão tradicional dos zoológicos é muito problemática, porque são ambientes em que os animais são
depositados para entretenimento humano. Ou seja, animais que estão longe de seus habitats, geralmente eles são demonstrados, expostos ao público, para que lá se estressem, para que lá vivam mal, para que lá matem a curiosidade dos seres humanos. Essa modalidade dos zoológicos, ela é um absurdo, ela tem que acabar, mas os zoológicos foram reinventados. Ou seja, existe uma releitura dos zoológicos como um ambiente agora não mais de exposição de animais, mas como um santuário de preservação das espécies, dos animais traficados, maltratados, um santuário para a reprodução de animais ameaçados de extinção, ou seja, um verdadeiro ambiente de preservação da vida e da biodiversidade. Nesses ambientes, que agora os recintos são amplos, recintos que observam as necessidades básicas mais próximo do habitat que o animal deve observar, esses sim são os zoológicos que nós temos que aplaudir. No Criador Sapientada, para você ter uma ideia, o recinto das onças ele tem um enriquecimento ambiental incrível. Eles são amplos, a cobertura simula a copa das árvores. E elas sempre ficam no alto. Então a onça na natureza, ela gosta de ficar no alto, numa posição privilegiada, já que ela é o maior predador das Américas. Então uma onça num zoológico, ela está na mesma altura, num ambiente pequeno, sem enriquecimento ambiental, essa onça vai viver mal, vai estar estressada, vai andar de um lado para o outro. Ou seja, não é o que nós queremos para os animais. Né? Agora, onças num recinto amplo, mais próximo do seu habitat, com muito enriquecimento ambiental, ou seja, observando os manuais de estruturação dos recintos, aí é um local importante para a preservação da espécie e para a educação ambiental. Ou seja, não mais um local de interação com os animais, de observação, para matar a curiosidade ali, mas um local para que as pessoas compreendam a importância da preservação da nossa biodiversidade. Uau, fascinante, né? Fascinante. E a gente tem acesso, ou tem algum lugar que a gente possa saber que esse zoológico, ele preserva, né, essa nova visão que há de se ter para o bem-estar dos animais? Olha, no Brasil eu desconheço um zoológico que observe todos esses parâmetros de uma vez só, porque é algo novo, nós sabemos que os órgãos públicos demoram mais, é uma transição. Mas o zoológico de Curitiba, por exemplo, tem muitos recintos incríveis, adequados às necessidades básicas dos animais. Então, o recinto das onças, que ficou pronto ano passado, eu pude ir na inauguração, ficaram lindos, ou seja, as onças vivem felizes. Lá, elas participam de programas de reprodução, nós sabemos que a onça pintada é um animal ameaçado. Então, eles têm essa finalidade de conservação da espécie, sem macular, sem prejudicar a qualidade de vida do animal. Então, esse é o objetivo. Recentemente foram inaugurados os recintos dos muriquis, que é o maior macaco, é o maior primata do Brasil, e também o recinto das arpias, que é a maior ave de rapina do mundo. As arpias são águias enormes, né, de 7, 8 quilos, né, são as maiores predadoras. Né. Então, nesse caso, os recintos precisam ser amplos, precisam ser adequados às necessidades básicas dessas arpias, então lá elas vivem felizes agora em novos recintos maravilhosos. E ainda, falando sobre isso, cativeiros ilegais, quer seja esses maiores ou esses que, de repente, a pessoa tem em casa, achando que daquela forma vai poder preservar, mas não toma esses cuidados devidos com cada animal. Bom, lamentavelmente, a lei brasileira permite que pessoas tenham animais silvestres em casa. Basta que você adquira eles de um criador licenciado. Certo? Ou seja, animais tratados como objeto, como uma mercadoria, e você pode mantê-los em cativeiro. Uma vez que você adquira um animal legalizado, você tem que observar as necessidades básicas desse animal. Isso é muito importante, porque as pessoas têm um cachorro, um gato em casa, então é muito mais fácil. Agora, uma serpente, por exemplo, ela precisa de um serpentário que observe a qualidade, a temperatura adequada, a umidade, a alimentação. E nós encontramos incontáveis casos de animais maltratados, serpentes com pneumonia, serpentes mortas, tigres d'água, né, aquela tartaruguinha muito vendida, sem estar exposta ao sol, ou seja, essa tartaruguinha vive doente, vive mal. E tantos outros animais. Então, a grande verdade é que, na minoria dos casos, esses animais silvestres mantidos em cativeiro, ainda que legalizados, vivem com as suas necessidades básicas observadas. Então, se você tem um animal, eu não recomendo. Né? Eu luto todos os dias para que isso mude esse cenário, né? Que as pessoas possam observar
e apreciar a beleza da natureza na natureza, ao ar livre, a vida livre. Mas se você tem um animal legalizado em casa, o mínimo que nós esperamos é que você estude sobre as necessidades básicas do seu animalzinho e aí você cria ele de uma forma adequada. É porque ele não é pet, né? Então, até para o pet você tem que saber melhor, conhecer melhor o ambiente que você está proporcionando, se ele é devido ou não. Eu sempre comento com os pequenos lá em casa que não é só ter um animal. Você também tem que dispor do seu tempo, dos seus cuidados, do carinho com ele, senão não adianta ter, né? Lá em casa a gente ama os animais, mas não consegue ter pelo jeito do dia a dia. A gente não consegue realmente e deixar um animal preso dentro de casa só para dizer que você tem, não dar os devidos cuidados, aí realmente foge dos nossos valores. Mas quando alguém percebe que um vizinho, alguém por perto, né, está submetendo animais, pets ou não, a maus tratos, o que eles devem fazer? Bom, no estado do Paraná isso é muito fácil. Basta acessar o site da Polícia Civil. Lá existirá um campo específico para boletim de ocorrência e uma aba para maus tratos animais. Então você pode, no conforto da sua casa, no site da Polícia Civil, registrar essa ocorrência. Agora, se você não deseja se identificar, você pode acessar o canal de denúncias 181, que a sua identidade será preservada e esse caso chegará ao nosso conhecimento. E se os meios digitais forem um desafio para você, você pode procurar o site, você pode procurar a delegacia de polícia mais próxima da sua residência e lá registrar o seu boletim. Muito bem. Redes sociais têm colaborado com vocês nas investigações, na procura, né, pela preservação do meio ambiente saudável, seguro para os animais ou não? É um meio não oficial, né, de denúncias, ele já nos orientou em alguns casos, mas a verdade é que as redes sociais muitas vezes podem mais atrapalhar do que auxiliar, porque elas despertam os olhares das pessoas que nós temos que prender, dos nossos alvos da investigação. Então as pessoas já começam a destruir provas, a dificultar o trabalho de investigação. E por isso é tão importante você seguir o caminho adequado dos canais oficiais, porque aí quando nós responsabilizamos as pessoas, nós vamos até o local, prendemos as pessoas, resgatamos animais, os nossos alvos, eles não começaram ainda um trabalho defensivo de destruição de provas, que acaba prejudicando muito a nossa investigação. Então procurem os canais oficiais, se caso chegar ao nosso conhecimento, nós vamos prender essas pessoas. Muito bem, ainda vamos falar na parte número 3 sobre impactos sociais em conscientização. Então não deixem de acompanhar a parte número 3 amanhã aqui na Inloco.